Amém, irmãos? Em Salmo 5, versículo do 1 ao 4. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Amém? Irmãos, olha como que o salmista começa: dá ouvido às minhas palavras. Subentende-se que essa pessoa que está clamando, Deus está ouvindo a palavra dela nesse momento, porque ele está clamando: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Aí ele continua dizendo assim, ó: atende a minha meditação. O significado da palavrinha meditação, se for num dicionário, significa pensar com grande concentração de espírito, ao pé da letra. Só que tem uma palavrinha no meio desse versículo que é a seguinte: atende. Então, diante da palavra que ele está tendo com Deus, diante da meditação, que naquele momento ele está em concentração de espírito, o salmista nesse momento ele clama por atender o que ele está falando. Em outras palavras, ele está clamando, mas ele está aguardando uma resposta de... Quantos aqui, irmãos, às vezes estão aqui clamando, e a resposta não? Por outro lado, tem outros que clamam e a resposta... Mas nós vamos entender porque que isso acontece. No versículo 2 ele continua lá, ó. De novo ele começa com esse verbo atender. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Então aqui ele já direciona. Ele fala, ó, eu quero uma resposta divina, mas ele está direcionando para quem tem que ser esse clamor. Para quem? Rei dos reis e Senhor dos... Tem que clamar para a pessoa certa. Quantos irmãos passando por algumas dificuldades, adversidades, ao invés de clamar ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, ficam procurando homens para solucionar os problemas deles? E aqui nós não estamos falando que um não pode orar, interceder em favor do outro, não. Pelo contrário, nós temos que fazer isso. Mas na hora daquele outro interceder por a vida daquele, você sabe para quem que ele vai clamar para interceder? O Rei dos reis e Senhor dos... Aí no versículo 3, ele nos ensina que horário ele vai fazer a oração dele. Ele fala assim, ó: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Aqui, irmãos, não significa que é só pela manhã que nós temos que orar, não. Nós já aprendemos aqui que a oração que Deus adora é a oração de madrugada, quando a gente mortifica a nossa carne. Mas aqui Deus está nos ensinando quanto à primícia. Nós temos acordado de manhã e temos dado a nossa primeira oração a Deus. Só que também não adianta nada acordar de manhã, apresentar a primeira oração a Deus, agradecer por ter aberto os olhos, pelo ar que respiramos, nos dá saúde para ir, Pai vai na nossa frente, se a gente não fizer a última palavrinha que está escrito aqui, ó: se a gente não vigia. Então apresenta a tua oração a Deus e vigia o dia inteiro. Temos que estar vigilantes, irmãos, vigilantes o dia inteiro, porque a gente peca no nosso trabalho pensando, a gente peca agindo no nosso trabalho, a gente peca conversando, peca julgando, porque nós somos falhos e pecadores. Agora lá no versículo 4, irmãos, no último versículo lá, o salmista finaliza nos ensinando quando é que essas nossas orações elas vão ser ouvidas por Deus e atendidas por Deus, porque ele nos ensina: tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o... Então guarda algo: se ao menos nós não nos esforçarmos para deixar tudo que tem de iniquidade na nossa vida, se nós não nos esforçarmos para nos apartar de toda aparência do mal, as nossas orações não vão ser ouvidas, que nem ele falou: ouve e atende, muito menos atendidas, irmãos. Então nós estamos aqui diante de um culto de oração. Primeiro nós vamos aqui buscar o reino, mas eu tenho certeza que todo mundo tem alguma oração, alguma petição a Deus. A gente agradece, mas a gente tem os desejos do nosso coração. Então primeiro, nós temos que clamar a Ele, somente a Ele, que é o Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Segundo, irmãos, nós temos que dar a premissa para Ele, como Ele nos ensinou aqui. Todos os dias a gente tem que levantar, dar a premissa. E nós temos que estar vigilantes. E terceiro, irmãos, não adianta nada a gente vir aqui orar se a gente não deixar a prática da iniquidade, e muito menos a gente não nos apartar da aparência do mal. Amém, irmãos? Eu não sei em que momento o pastor vai direcionar para colocar os joelhos no chão, mas se porventura está enxergando iniquidade, como Deus tem ensinado a igreja, para a gente se colocar de frente com o espelho, e a gente enxergar em nossas vidas iniquidade, e a gente enxergar que o mal está diante de nós, mas a gente não se aparta. Ah, mas o que é o apartar da aparência do mal? Pai, quais os ambientes que nós estamos participando? Aonde nós temos ido? O que nós temos deixado? O que nós temos trocado? O que nós temos se esquecido? Rabaricanta, sabaricanta, os deleites da carne? Amém, irmãos? Aparta de toda aparência do mal, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a gente ao menos se esforça, e Ele vê um esforço nisso, você pode ter certeza que as suas orações vão ser escutadas e atendidas. Amém? Olha para vocês verem, quando ele fala assim, atende a minha meditação, eu lembro dos tempos de Noé. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Noé o pensamento do povo era continuamente mau. Então a gente tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente pensa, porque Deus sonda coração e esquadrinha pensamentos. Pensamentos maus nós temos, mas não pode ser continuamente mal. Veio um pensamento que não tem que vir, já começa a repreender, já começa a lutar contra aquele pensamento. Segundo, quando ele fala aqui pela manhã, você sabe o que eu lembro ou não? Das misericórdias de Deus, que se renovam toda a manhã. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas quem não confessa e não deixa, também ela diz que nunca prosperará. Então você sabe que ele está dizendo, eu alcancei da parte de Deus misericórdia. E por que ele alcançou, irmãos? Porque ele entendeu que Deus não tem prazer na iniquidade, e nem que o mal habite conosco. Nos prendamos na iniquidade e convivamos com aquilo que é mal aos olhos de Deus. Vamos alcançar misericórdia? Misericórdia alcança quem dobra o joelho, confessa e deixa. Aí ele vai viver uma manhã. Que manhã é essa? A Bíblia diz que o choro durará uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A Bíblia diz que aquele que anda em trevas, anda durante a noite, tropeçará. Ou seja, manhã é dia de luz. Significa que está andando na luz, como um filho da luz. Aí, meus irmãos, aí não tem jeito. Dobra o joelho, levanta um clamor. Você pode ter certeza que a gente não vai contemplar um ouvido agravado e nem uma mão encolhida, para que não nos ouça e não possa nos salvar. Amém?